de novo. Boa tarde a todos. E nós vamos aqui falar mais um pouquinho do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos fazer hoje o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, com o subtítulo Maior Mandamento, os itens 1 e 4. Não, 1 e 4 não, de 1 a 4. 1 a 4. Então, este estudo ele aborda o diálogo em que Jesus define o maior mandamento, estabelecendo a base da moral cristã. Então, aqui, eu não vou seguir a paginazinha não, porque eu joguei ela todinha aqui no meu caderno. Então, aqui, no Evangelho, ela diz assim: mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior e grande mandamento da lei? E na época existiam, a gente sabe, centenas de regras e rituais, né? Feita pelos homens, é claro, né? Mas Jesus, contudo, resume toda a doutrina em 2 pontos fundamentais que consta nesses itens de 1 a 4, né? O primeiro ponto: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para a gente amar a Deus, a gente precisa compreender por quê. Não basta a Salete dizer para mim, você tem que amar a Deus. A gente tem que entender por quê, né? Então, esse primeiro ponto, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Então, este mandamento, ele coloca Deus como o centro da vida espiritual. Amar a Deus acima de todas as coisas significa confiar na providência divina, ter fé e submeter os nossos desejos egoístas à vontade superior. Essa é a base para sustentar o amor ao próximo, né? Porque a gente, além de amar a Deus, tem que é o segundo mandamento, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo ponto. Então, amar ao próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É um seguidinho do outro. Então, não se pode amar a Deus que não se vê, se não se ama o próprio próximo que se vê. Como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo, né? Amar e sem amar o próximo que eu estou vendo, está aí, né? Eu não amo a Neide, mas amo a Deus. Como assim? Não é, Neide? É brincadeirinha, tá, meu anjo? Tia Fran ama você. Mas assim, como é que pode amar um que não vê e outro que está ali do lado e não ama? Então, nesses 2 mandamentos, Jesus resumiu toda a lei divina, todos os 10 mandamentos de Moisés, que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, né? Quem ama a Deus sobre todas as coisas confia na vida, confia em si mesmo, visto que tudo e todos serem criações dessa inteligência suprema, que é Deus, né? Ele elaborou leis justas, sábias e misericordiosas que regem toda a sua obra. Então, quem já tem a sensibilidade de perceber Deus em sua obra, na matéria inorgânica, nos seres vivos, na harmonia que regula as forças do universo, tudo indicando uma causa e fins inteligentes. E essas pessoas que já têm essa sensibilidade, sentem dentro de si uma força confiante na vida e no futuro, que lhe estimula a vontade de progredir sempre mais e mais, de caminhar sempre para frente, porque essas pessoas sabem que vai ter um futuro feliz, uma perfeição a ser alcançada pela inteligência, que tudo pode descobrir, tudo pode saber, e no sentimento pleno do amor
que o faz sentir-se sempre ligado a todos os seres. Então, o amar a Deus, na aceitação das suas leis, leva o homem a desenvolver em si o amor ao próximo. Porque essa pessoa vê em todos filhos de Deus. Eu amar o próximo, eu tenho que ter na consciência que todos somos filhos de Deus, né? Como nós somos, então o outro também é. Então são pessoas que sonham, trabalham, amam, sentem, tentam resolver seus problemas, suas dificuldades, suas lutas de todos os dias, errando, acertando, mas sempre no esforço de viver como todo filho de Deus, cada um nas suas possibilidades e todos no mesmo caminho do progresso, da evolução permanente. Então, quem ama a Deus, ama seus irmãos. E quem ama seus irmãos, ama a Deus também. Porque não se pode amar a Deus e desprezar seus filhos. Como é que eu vou dizer que eu amo a Salete e desprezo os filhos dela? Não posso. Eu não posso amar a Sandra e desprezar o filho dela, não posso. É a mesma coisa, amar a Deus e desprezar seus filhos e sua obra, então não tem sentido, né? Então não se pode amar o próximo sem amar a Deus, que é o nosso Criador. E esse amor a Deus e ao próximo levam os homens a praticar a caridade, que é o amor em ação. A caridade é o amor em ação, que é a única via de salvação, ou seja, de libertação da ignorância, da nossa ignorância, do apego à matéria, da imperfeição espiritual, que nós temos muitas imperfeições espirituais. Então a gente não pode se dizer, eu já sou bonitinha, então eu sou perfeitinha. Não somos. Assim entendendo, Allan Kardec escreveu que todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação, não é. É fora da caridade não há salvação. Que Kardec constituiu para o lema do Espiritismo, né? Com esses estudos, que abordam também a essência da doutrina de Jesus, que é a lei de amor e a de caridade, né? Os estudos da doutrina espírita, eles estão ali, dizendo tudo para a gente, tá ali, a gente tem apenas que estudar de graça, né? É de graça, é só estudar. Não é apenas ler. Se você apenas ler, você não vai entender nada. Porque vai estar aí nessa tua leitura só o teu parecer, né? Então, o amor a Deus e ao próximo são indissociáveis, quer dizer, inseparáveis, ligados de forma que não podem ser divididos. Estão juntinhos, não dá para separar. Então, esse amor não é apenas um sentimento, mas é uma conduta ativa. O amar a Deus é uma conduta que eu tenho que botar em ação. O estudo, eu vou misturar os itens porque todos estão interligados. 1, 2 e 3. Às vezes eu falo do 1, depois eu falo do 4, depois eu falo do 3, né? Então, o estudo do item 3, ele enfatiza a máxima: tratar todos os homens da mesma forma que se gostaria de ser tratado. Como é que eu vou tratar uma pessoa de um jeito bem ruim e querer ser bem tratada, né? Então eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E ao colocar-se no lugar do outro, a gente elimina o egoísmo e o orgulho da gente, né? Se a gente se colocar no lugar do outro, vamos sentir o que o outro está sentindo, vamos pensar no que o outro está sentindo, porque a gente sabe que o orgulho e o egoísmo, eles são as raízes dos males humanos, né? Então, em um dos outros textos desses 4 aqui, ele destaca a importância da caridade. Por que a caridade é importante? Por quê? Então, quando ele fala que amar ao próximo como a si mesmo, essa é a expressão mais completa da caridade. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Se eu me amo pouco, então o que eu vou dar para o outro? O pouco que eu dou para mim. Então,
Amar o próximo como a si mesmo é assim, se eu me amo bastante, eu vou jogar para o próximo todo esse amor, né? E é a expressão mais completa da caridade por causa disso, que fora da caridade não é salvação. Então, esta frase é central no contexto do Espiritismo, indicando que a salvação não é um local físico. A salvação não é um local físico, céu, inferno. Eu estou salva, vou para o céu. Não. A salvação não é um local físico. Ele é um estado interior de libertação, né? Das imperfeições e do egoísmo. É o nosso estado interior. Então, e é através do amor em ação que a gente intensifica esse estado interior, né, de libertação das imperfeições e do egoísmo através do amor em ação. Então, a verdadeira fraternidade é adotar essa regra como norma de vida, né? Que promove a paz, promove a união, a benevolência mútua, transformando as relações sociais. E a prioridade absoluta de Deus, o amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente e de todas as forças, significa que ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, né? Influenciando todas as áreas da vida, não apenas aspectos religiosos ou rituais, porque os aspectos religiosos e rituais, eles foram feitos pelo homem. O homem que fez esses aspectos religiosos e rituais, porque Jesus não deixou nenhuma religião. Ele não abriu nenhuma igreja, ele não fez nenhuma religião, né? Ele pregou o amor pela palavra. A religião, a igreja, tudo é coisa do homem. E o amar ao próximo como a si mesmo não é um sentimento passivo. Não é, mas é uma ação que envolve paciência. Como é que eu vou amar o próximo? Isso aí não é no estalar de dedo que eu consigo. Então, isso envolve paciência, envolve cuidado, ajuda ao necessitado e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, né? Então, nós concordamos que amar a Deus e ao próximo é mais importante que tudo. E Jesus disse que o amor é a porta de entrada para a vivência do Evangelho. Como é que eu vou conseguir estudar o Evangelho? Como é que eu vou conseguir absorver tudo que o Evangelho nos traz? Sem eu ter amor dentro de mim, seja pelo outro ou seja por mim mesma, né? Então, lá no Antigo Testamento, ele fala na integridade da lei. Ele diz que, quando ele diz que toda a lei se resume no amor, tornando a vivência cristã uma prática baseada na caridade e não apenas em regras externas, destacando que o cristianismo não é sobre regras pesadas, mas sobre um relacionamento de amor. Isso está lá no Antigo Testamento, né? E amar a Deus é o alicerce. E o amar ao próximo é a evidência visível desse amor, né? Amar a Deus é o alicerce, mas a evidência visível desse amor é amar o próximo, porque ele está aqui do nosso lado, né? Está aqui convivendo com a gente nesse planeta de provas e expiações. Então, como já falamos, a prática desses mandamentos destrói o egoísmo e promove a verdadeira fraternidade e a verdadeira justiça. Então, para eu agir com o outro com justiça, eu preciso ter amor no coração para poder usar esse amor para fazer justiça com o outro. Então, o interessante é que no primeiro parágrafo do item 1, Mateus diz que Jesus fez calar a boca aos saduceus. E aí, como foi que Jesus fez calar a boca aos saduceus? Eu fiquei assim maravilhada, né, com a autoridade moral do Cristo, porque ele estava no meio das autoridades religiosas da época, né? Ele estava ali entre doutores que consideravam ele um zinho qualquer, que não tinha acesso aos pergaminhos deles, né? Então,
ele estava ali no meio dos doutores e fez calar a boca os saduceus, né? Como assim? O fazer calar a boca significa, sobretudo, deixar alguém sem argumento. Então ele disse coisas tão assim reais, mesmo ele sendo aquele que eles consideravam umzinho qualquer, né? Do povo, do povinho judeu, como eles falavam. Ele chegou ali e falou com muita propriedade sobre tudo que eles levaram anos e anos estudando e nem assim praticavam, né? Então, com isso, deixou ele sem argumento. Então, Jesus fez calar a boca aos saduceus assim, usando a palavra que ele conhecia. E eles ficaram sem ter o que dizer, né? Porque o que ele estava dizendo era tudo real. Então, Jesus, até os dias de hoje, ele nos leva a fazer essa reflexão conosco, né? Calar nossa boca diante de algumas situações. Desculpem. Para refletirmos e entendermos os ensinamentos do Cristo. Então, a gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo com o outro, sobre o que nós estamos dizendo, fazendo, agindo, comentando. Então, usando a palavra para ferir, então Jesus nos leva até os dias de hoje a calar nossa boca, né? A refletirmos sobre tudo isso. Então, para podermos, a gente precisa entrar nessa reflexão para poder caminhar, né? Entendendo que a nossa caminhada, ela não é só aqui no plano terreno, ela continua no plano espiritual. É uma caminhada eterna, desde que a gente foi criado por Deus, que a gente está caminhando. E olha, eu sou um espírito bem velhinho, né? Estou caminhando até hoje, estou ainda capengando. Mas a gente está aqui hoje, né? Significa que a gente está na luta. A gente está aqui na luta, tentando, mas assim. Então nós precisamos aproveitar cada segundo dessa caminhada. Vamos aproveitar estudando, colocando em prática tudo que estudamos. Porque não adianta só estudar. Teve não sei quem foi, se foi o Chico ou se foi o Givaldo, estudou, leu, e no fim ele disse assim, volte tudo para o começo e comece a estudar. Quer dizer, mas eu já li 10 vezes o Evangelho, leia, volte para o... Foi Givaldo? Volte para o início e comece a estudar. Então, aí quer dizer, a gente está aqui, a gente estuda. Eu não gravo, quer dizer, enfim, volte para o início. Eu já fiz o Evangelho um monte de vezes e até hoje, quando eu faço, eu penso, onde é que estava isso que eu não vi? Meu Deus, onde é que estava? Jesus falou, mas como que estava? Onde é que estava isso? Então, nós estamos assim, nós escutamos as palestras, né? A Ju vem aqui e faz uma palestra, a gente vem e ouve. A gente não presta atenção, é como a gente está lá na sala do Dr. Hermo. Ele traz todo dia de manhã um ensinamento. Quem grava? Ele traz uns ensinamentos maravilhosos. Antes do trabalho, ele fala umas coisas maravilhosas. E aí eu fico olhando de um por um, todo mundo de olho fechado. Eu disse, será que eles estão ouvindo o que o Dr. Hermo está falando? Eu disse, Fran, em vez de você prestar atenção neles, olha para você, ouve o que ele está dizendo, é cada coisa mais linda que a outra. Ele fala maravilhosamente, é assim, uma bufetada na cara da gente, né? Um ensinamento assim, com luva de pelica, né? Que ele fala assim, para a gente, dizendo para a gente tomar cuidado. Essa quinta-feira agora, então, ele falou das guerras, né? A gente não tem que ficar apontando o dedo para eles, porque isso é coisa do homem, o homem produz isso, a gente produz isso. Então, se o nosso pensamento não está lá na direção deles, em oração, em pedir para que isso... Então, tudo isso pode só complicar, né? Então, a gente aponta o dedo para o Trump, eu aponto o dedo para ele para caramba. Esse sujeito, olha, eu vou te dizer, aí eu apontando o dedo, quem sou eu? Que perfeição que eu sou? Nenhuma. Ele está lá fazendo as maldades dele, e um dia ele vai responder como o outro respondeu, o outro que eu nem lembro o nome. Como é o nome do outro? Sandra. O outro lá da coisinha. Que Baltazar? Não, Baltazar é... Não, mal, é mal.
Hã? Não. Enfim, não tem importância. Aqui só tem desmemoriados. Começa por mim, né? Um bando de desmemoriados. Então, Hitler. Eu estou assim, fazendo um comparativo do Trump com Hitler. Olha só, eu aqui falando de política. Olha só que coisa feia que eu estou fazendo, né? Estou aqui para... Tá gravando? Não, quero... Para gravando. Não. Quero que grave isso aí, não. Nós escutamos as palestras, nós percebemos vagamente o que o outro está dizendo, mas ainda não entendemos. Por que a gente ainda não entende o que o outro está falando? Porque será que a gente está ouvindo com o coração? Será que a gente está ouvindo cheia de sono? Não é, Neide? Então, a gente ainda não entende, porque não vivemos na prática, na essência, no fundo do coração, a gente ainda não vive isso. Aquilo que nos foi trazido por Jesus e que a verdade, que é a verdade divina, que a doutrina espírita nos traz, a gente ainda não introduziu no coração da gente. A gente precisa estudar muito para poder ouvir uma palestra e entender tudo que está sendo dito, né? Então, é diferente do amor afetivo, que é o amor aos filhos, às mães, aos pais, aquele amor afetivo mesmo. O amar ao próximo, no contexto espiritual, refere-se à benevolência, à indulgência e ao perdão. O amor afetivo é uma coisa, mas o amor ao próximo é diferente, mas a gente não vai conseguir no estalar de dedos, é tudo um trabalho, é tudo Então, isso é um exercício de vontade e de ação prática. Será que eu quero mesmo amar o próximo? Ainda mais se o próximo é mauzinho? Então, para amar o próximo como a si mesmo, nós devemos nos amar corretamente. Como é que a gente se ama corretamente? A Neide não se ama corretamente. Como é que a gente se ama corretamente? Amar o próximo, primeiro você tem que se amar corretamente. Como é que é isso? É respeitando as nossas limitações e buscando o nosso aprimoramento, né? Sem egoísmo, sem narcisismo. Porque se eu me amo, eu me acho bonitinha, eu me amo porque eu me acho bonitinha, não pode ser assim, né? Não tem como. Então eu tenho que trabalhar, me amar corretamente, trabalhando esse meu aprimoramento. Sem egoísmo, sem narcisismo. Quer dizer, nós temos que ter um alto amor equilibrado. Eu não posso me amar só porque eu sou bonitinha, né? Eu tenho que me amar porque eu tenho que me amar mesmo. Então, eu não tenho condições de amar a Salete se eu não me amo. Não tenho condições, então eu preciso disso. E o obstáculo para esse amor é o egoísmo. O egoísmo, ele é descrito como a chaga da humanidade, a origem de todos os males. Ele é o oposto direto da caridade. O egoísmo é o oposto direto da caridade. Então, a solução que o Espiritismo nos dá para adotar a regra de fazer o outro é que forcemos a nossa mente a superar o egocentrismo. Porque a verdadeira fraternidade, ela só nasce quando o interesse coletivo supera o interesse individual. Então, se o meu interesse individual é maior do que o meu interesse coletivo, cara, vai dar ruim, né? Então, o meu interesse tem que ser maior pelo coletivo. Até porque eu estou introduzida nesse coletivo, né? O coletivo não é só o outro. Então, como podemos ver a caridade como salvação? Porque sem a caridade não há salvação, né? Então, como é que nós podemos ver a caridade como salvação, né? A caridade, conforme definida nestes itens, ela resume todos os deveres para com o próximo. Ela exige indulgência, quer dizer, perdoar as faltas. Indulgência é perdoar as faltas. E benevolência, que é tratar bem o outro, né? Como é que eu quero tratar o outro mal? Então, a gente tem que ter benevolência, tratando o outro bem, mesmo com aqueles que nos causam desconforto. E tem uns que são carne de pescoço, né?
são para a gente assim, não repito o que eu digo, isso é muito feio. Eles têm uns que são assim, nos causam um desconforto assim, bem ruinzinho, né? Então, mas mesmo para esses, mesmo com esses, a gente tem que ter caridade, né? Não julgando. A gente não pode julgar o outro, porque a gente não quer ser julgado, né? Então, resumindo, a lei de amor, ela diz que toda lei moral se resume no amor a Deus e ao próximo. Não é? O primeiro ponto. Toda lei moral, toda lei a lei de amor diz que toda lei moral se resume no amor a Deus e ao próximo. São os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, e sobre o sentimento desse amor, né? Que o amor é esse sol interior que transforma o comportamento, superando o egoísmo. Para eu superar o meu egoísmo, eu tenho que ter amor pelo próximo e principalmente por mim, né? Mas ter o amor correto por mim. Então, a caridade prática, que fala do amar ao próximo como a si mesmo, significa ser caridoso, benevolente e indulgente. Então, existe uma regra de ouro, que é fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco, né? Que nos tratassem com justiça e com empatia. Se o outro não me trata com justiça e empatia, né? Como é? Eu tenho que tratar o outro primeiro assim, para poder receber de volta. Então, esse estudo, ele nos convida a uma reflexão de que o progresso espiritual está diretamente ligado à prática do amor e da caridade, né? No nosso dia a dia, né? O progresso espiritual está diretamente ligado à prática do amor e da caridade no nosso dia a dia. Se a gente não pratica o amor e a caridade, como é que a gente quer progredir espiritualmente, né? Então, analisamos que esses itens desse capítulo 11, os itens de 1 a 4, eles funcionam como um caminho para a evolução moral, porque fala da aplicação prática do fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo, porque isso destrói o egoísmo e prepara a humanidade para a transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Eu quero sair desse mundo de provas e expiação. Eu quero entrar no mundo de regeneração, né? Não quero voltar. Mas assim, eu não quero. Mas só dizer que eu não quero, sem ação, eu tenho que agir. Como é que eu não quero continuar no mundo de provas e expiações, se eu não faço por onde entrar no mundo de regeneração? Então, esse amar a Deus e ao próximo, ele nos prepara para esse mundo de regeneração, né? Então, e o resumo de tudo isso é muito claro. Amar a Deus e ao próximo é a única via para a verdadeira felicidade e salvação. Então, não tem outro caminho para a gente progredir, para a gente caminhar para o progresso do nosso espírito, né? Não existe outro caminho. É esse e esse, pronto. Então, eu estou com um livrinho aqui, ele é Estude e Viva. É uma delícia esse livro, né? De Emmanuel, por Chico Xavier, né? Na verdade, eu gosto dele porque ele é magrinho. Quando eu vejo um livro grosso, me assusta. Então, tem uma lição aqui nesse livro que se chama coragem. Então, para a gente fazer tudo isso que eu acabei de falar, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter muita força de vontade para poder caminhar, né? Mas a coragem, ela é essencial para que a gente, para eu amar um inimigo, para eu amar uma pessoa que me fez mal, eu tenho que ter coragem para isso, né? Então, essa lição de Emmanuel, ela diz assim: coragem também é caridade
hesitação do conhecimento nos leva ao poder da ignorância. Se eu hesitar no conhecimento que eu estou ali estudando, se eu estou hesitando, eu estou dando vida à ignorância, né? Debilidade da retidão é apoio ao desequilíbrio. Decisão firme é um leme seguro. Vontade frágil é um barco à deriva. E resolução dos bons é a garantia dos maus, né? Porque a gente não diz que os bons são tímidos e os maus são mais atrevidos? Então, se os bons estão alimentando a timidez, os maus estão se aproveitando, né? Então, essa doutrina espírita, nessa doutrina espírita, nós sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem. Uma vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariavelmente da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Então, para eu praticar o bem para mim, eu tenho que primeiro praticar para os outros, né? Mas é claro que se a gente conseguir fazer isso juntinho, eu faço o bem para mim, ao mesmo tempo faço para o outro. Então, vamos combinar isso, né? E não vale pedir alheia orientação se a orientação desse modo se nos estampa luminosa na consciência. Todas as orientações da nossa vida estão na nossa consciência, nas leis de Deus. Aí a gente faz o mal. Eu fiz sem querer. Fez sem querer não, porque a lei de Deus está na consciência. Então nós sabemos o que é certo e errado. Nós sabemos, porque está na nossa consciência. Quando a gente faz uma coisa, uma coisinha pulsa na nossa consciência, pulsa, nos avisando que estamos errados, né? Então, nós esqueçamos os antigos chavões. Quando a gente diz, não sei se vou, não sei se eu posso, isso aí demonstra insegurança, falta de fé. Não sei se eu vou, não sei se eu posso. Eu vou e eu posso, não é? Eu quero. Então a gente tem que esquecer esses chavões, né? E ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. A gente se compromete com o dever, com o trabalho no bem. Aí vem e falta. Aí vem, hoje eu não posso. Aí eu não... Olha só, a gente tem que ter como prioridade o cumprimento daquilo que a gente se comprometeu, né, em fazer, no trabalho do bem. Então, porque timidez não é humildade, não. Às vezes a pessoa diz assim, às vezes a pessoa diz assim, eu não quero fazer prece. Não está na hora. Orgulho não é humildade. Timidez não é humildade. Então a gente tem que encarar. Quando eu vim aqui, eu comecei fazendo o que é o espiritismo. Eu ainda não existia quando eu fui no Evangelho direto, mas depois eu fui no que é o espiritismo. Aí estava lá 2 meninas fazendo estudo, aí uma delas disse assim, Fran, você faz a prece de encerramento? Eu disse, não foi você não, foi a Beth Garnier. Fran, faz a prece de encerramento? Eu disse, não. Por quê? Porque eu não quero, não estou pronta para isso. A pessoa está pronta para falar com Deus? Oi, Deus, estou aqui. Já é uma prece. Oi, Jesus, estou aqui. Não precisa ser aquela coisa longa, não precisa ser aquela coisa rebuscada. Deus sabe o coração de cada um, Ele sabe o que vai no coração de cada um. Ele conhece bem cada filho que Ele criou, né? Então, na hora de fazer uma prece, pense assim, se você disser só isso, obrigado, Jesus, já é uma prece, ponto. Então, porque é como está aqui, timidez não é humildade, timidez é orgulho. Então,
para que haja luz, não basta temer a presença da sombra. Ah, eu tenho medo de escuro. Eu tenho. Não, olha, eu sei que não é só eu que tenho medo de escuro, porque eu vejo sombra, então eu não gosto de escuro. Por isso que eu durmo com a luzinha azul acesa. Era 2, uma queimou, mas assim. Então, para que haja luz, não basta temer a presença da sombra, né? É preciso você acender essa luz interior que você tem. Todos nós temos uma luz interior. Todos nós temos. Porque Deus, quando nos criou, Ele colocou em nós essa luz. Ele colocou em nós, em nossa consciência, todas as suas leis. Ele nos deu livre-arbítrio para escolher o caminho. Eu acho que foi um erro, né? Porque aí a gente escolhe. Olha eu julgando Deus. Olha, Ju, não grava isso não. Porque porque o livre-arbítrio nos leva a escolher caminhos errados. Mas a gente precisa compreender o que a nossa consciência diz de certo e de errado, né? A nossa consciência está ali, nos acusando, porque a lei de Deus está na nossa consciência, então ela está ali nos acusando. Fran, tu fez isso, aí eu fiz isso, eu disse, ô Jesus, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso, tá? Prometo para o Senhor. Não demora muito, pá, estou fazendo de novo. Então, a gente ainda somos falhos, né? Ainda estamos caminhando, nós queremos caminhar, né? Então a gente precisa compreender como fazer para poder caminhar com Jesus, para poder caminhar na lei de Jesus, na lei que Jesus vem nos fazer através de todos os espíritos superiores que fizeram esses livros da doutrina espírita. Então a gente precisa ter na consciência que a gente precisa assumir com que a gente se comprometeu. A gente precisa compreender que o outro precisa desse compromisso que a gente assumiu. Ah, eu não vou na Casa do Caminho hoje, eu já acordei tantas vezes, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Mas eu tenho um mentorzinho que olha, espeta. Você vai sim, você vai se comprar, que está na consciência, na minha consciência me acusa. Vá. Aí eu vejo no celular uma mensagem das colegas dizendo, hoje eu não vou, está vendo se tu não fosse? As colegas dizendo, hoje eu não vou. Então, olha só, a gente precisa se conscientizar daquilo que a gente precisa para evoluir nesse planeta de provas e expiações, porque ele vai se transformar e a gente quer estar juntinho, né? No de regeneração, né, Ju? A gente quer estar bem juntinho, coladinha. Então, graças a Deus, obrigado pela presença de vocês e que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Vamos agora para a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Obrigado, Fran, pelos ensinamentos que você nos trouxe hoje, pelas reflexões. Muito obrigada, tá? Renunciar. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Página 154. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá em vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus,
o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como vidar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal reconheceram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou aos companheiros que abandonaram, aparece gloriosos na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no século os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus? Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo? Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Agora nós vamos continuar tranquilos, pensando em Jesus, pedindo aos nossos irmãos que se apresente para o passe e vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Quando Cristo fala em renunciar, é renunciar toda a lei que não é consistente à lei de amor. O que é a lei de amor? Todos nós somos irmãos e devemos nos ajudar. Se o Pai nos concedeu mais condições, olhemos para os que necessitam, não só do material, mas de amor, carinho, uma palavra. Mas devemos procurar um templo, seja ele qual for,
pois pense que nesse momento precisamos ouvir os ensinamentos do Cristo, desse nosso irmão, que só nos ensina nos melhorarmos enquanto espírito imortais que somos. Ele nos fala em largar pai, mãe, irmãos. O sentido disso é figurado, ou seja, não abandoná-los, mas sim valorizar realmente tudo aquilo que ele tudo que ele que nos falou do verdadeiro amor. Quando ele nos pergunta se o acaso não encontramos compreensão no nosso lar e nos nossos amigos, irmãos, e que eles são indiferentes conosco, ele quer dizer para que nós não desistirmos deles, até que a verdadeira paz venha reinar no nosso lar, com os nossos amigos, aonde nós estivermos. Sabemos que todos ensinamento que Jesus nos deixou, nesse momento, é difícil para nós, no momento em que nós estamos vivendo. Mas vamos aos poucos implementar dentro de nós, com confiança, com muita fé, que vamos estudar, o estudo nos traz o esclarecimento, nos traz o entendimento de tudo que o nosso Mestre Jesus nos deixou e que nós devemos fazer. E para que nós possamos entender tudo o que ele nos passa. E aos poucos colocarmos em prática todos os ensinamentos. Por mais difícil que esse nosso momento nos deixa, mas vamos perseverar, vamos estudar, para que esse esclarecimento chegue até nós, chegue aos nossos corações, para que a gente possa realmente seguir o caminho do Mestre, para que nós possamos realmente nos amarmos conforme Jesus nos ensinou. Não é um amor que nós hoje vemos, é o amor real que ainda nós não conhecemos, mas iremos conhecê-lo com o estudo, com a dedicação. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos intua, hoje e sempre, e que não desistamos de tudo e de tudo que o nosso querido Mestre passou para nos deixar. Graças a Deus. E assim, vamos terminando mais uma reunião da nossa sexta-feira aqui na Casa do Caminho. Mas hoje não é uma sexta-feira comum, é uma sexta-feira que nos convida a lembrar do Cristo Jesus, do seu infinito amor por todos nós, e que essa essência desse dia não fique apenas numa data, mas permaneça ao vivo em nossos corações, em nossas vidas, em todos os momentos. Que nunca nos falte a fé, a esperança, o amor, a comunhão com o nosso Mestre Jesus Cristo. Ficamos fortes e firmes com as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Maria e, acima de tudo, de Deus nosso Pai. Que nós possamos ir para os nossos lares, sabendo que nunca estamos sós, que Jesus está conosco, segurando a nossa mão em
todos os momentos da nossa vida. Que possamos ir em paz com as bênçãos de Deus, nosso Pai maior. Que assim possa ser e graças a Deus. Muita paz a todos.